Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um estudo bíblico e o tema de hoje é o Espírito Santo. Nós falamos muito sobre Jesus, sobre Deus que criou tudo, todas as coisas. E Jesus também, falo sobre Jesus, que ele veio para nos salvar. Mas poucas vezes falamos sobre o Espírito Santo. E nós precisamos conhecer mais e andar mais com ele. Então, o tema de hoje é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Quando ele vem para nossas vidas, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos uma vida transformada. E Paulo, ele afirmou, dizendo, ele diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Tá lá em 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Ele nos preenche com seu Espírito. E é uma experiência diferente. É uma experiência viva. É uma religião viva, um cristianismo vivo. Porque nós temos um Deus vivo. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de barro. É um Deus vivo, onde você pede e Ele lhe dá. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Agora mesmo eu estava procurando uma agenda e procurava de um lugar para o outro, tem muitos livros e misturado com essas coisas. E eu tenho uma agendazinha com várias anotações sobre o Espírito Santo. E não encontrava. Então eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E vocês imaginam o que aconteceu, né? No mesmo momento, eu olhei pro rack, tava ali bem visível, eu olhei assim e tava lá a minha agenda. E então é isso, quando você tem uma experiência viva, você não precisa fazer promessas, você precisa enfeitar seu corpo com coisas, sabe como é, né? Mas você fala com o Espírito Santo e no mesmo momento ele lhe concede. Claro, obviamente, se você merecer. Mas ele lhe concede aquilo que você pede. E isso é bom. Você se sente plena do Espírito. Porque você vê as coisas acontecerem, sabe? Isso é muito bom. Então vamos lá. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? Jesus, ele fez uma promessa aos seus discípulos, né? Antes dele subir, ele fez uma promessa. E qual foi essa promessa? Essa promessa está lá em João 14, 16. E Lucas também você encontra isso. Lucas 24, 49. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então você também pode ver que o Espírito Santo, ele também é chamado de Consolador. É um dos nomes do Espírito Santo. E realmente ele vem para nos consolar. E Jesus disse, nós temos o Espírito Santo somente após a sua ascensão. E então eles fazem parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os discípulos, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? A gente pode ver isso lá em Atos 1, 4 e também 1, 12 a 14, né? Eles perseveraram unânimes e eles oraram e esperaram. Isso que eles fizeram, né? Para esperar realmente pelo Espírito Santo, né? Pelas promessas de Cristo. E quando foi que essa promessa se cumpriu? Está lá em Atos 2, de 1 a 4. No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Como o Espírito Santo se apresenta na Bíblia? Você pode ver isso em Atos 5, 3 e 4. E Mateus 28, também você pode ver. Ele é um ente divino. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia. Ele é um ente divino, ele faz parte, como eu disse anteriormente, da Trindade.
quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo, tá? Em João 14, 26. Também você pode achar em João 16, de 8 a 13. 1 Samuel 10, 6. Capítulo 10, versículo 6. Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode também nos guiar a toda a verdade e pode mudar a natureza humana. Gente, quando nós clamamos, nós chamamos pelo Espírito Santo, ele se faz presente. Não há nada que eu peça para o Espírito Santo em que ele não me conceda. E sempre eu fico aqui em casa e conversando com ele. Converso com ele, chamo. Na hora de sair, eu peço para ele me acompanhar. Ele está sempre comigo. Ele é presente em minha vida. Ele deve ser presente também na sua vida. Como ele é na minha, pode ser na sua. Quando uma pessoa é batizada, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, você pode ver isso em João 3:5 e Mateus 3:16. Quando ela é batizada nas águas, não é aquela água que joga na cabeça. É quando ela é batizada sob imersão, a pessoa vai lá no tanque batismal e sai. Por quê? Porque ali ela está morrendo para uma vida e está nascendo para uma outra vida, né? Uma vida no Espírito. Ela é uma nova criatura. Então é dessa forma. A Bíblia ela associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas. Mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregam a Deus e que foram batizados, que se entregaram a Deus e foram batizados. Nós devemos pedir todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Todos os dias. E Deus assim vai nos conceder. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Está em Atos 5:32, Gálatas 5, 22 e 23. Ele ama a Deus, obedece os seus mandamentos e as suas palavras. Pode estar também lá em João 14:15. E sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito. Há muitas pessoas, religiões aí que falam em línguas estranhas. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre línguas estranhas. Na verdade, lá em Atos, também, Atos, tem alguns livros da Bíblia que falam sobre línguas. Também naquele episódio da Torre de Babel. Mas o que acontece? Eles falavam línguas, tipo inglês, italiano, espanhol, francês, seja lá o que for. E eram línguas que eles entendiam entre si. Não são línguas que não têm tradução. São línguas que, por exemplo, se alguém falar uma língua que eu não saiba, por exemplo, então é até uma língua estranha para mim, né? Mas é uma língua que tem tradução. Porém, quando ouvimos pessoas falar de certa maneira que não há tradução, isso não é. A pessoa está possuída do Espírito. Isso é algo que não é de Deus, não vem de Deus. Posso lhe afirmar, porque está escrito na Bíblia. O que devemos pedir hoje a Jesus? Está em Lucas 11, 13. Nós devemos pedir pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: ao estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, a oração e testemunho aos que não conhecem a Jesus. Nós devemos falar para as pessoas sobre Jesus, devemos falar sobre o Espírito Santo, devemos falar sobre o bem que eles fazem em nossas vidas. Você sabia também que eu já te contei em outro estudo sobre o Espírito Santo de Jesus também, que ele em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 1:26, eles 3 estão presentes. Você acha que Jesus ainda não apareceu na Bíblia? Não. Jesus já apareceu, porque vem escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Se Deus estivesse sozinho na criação, ele ia dizer o quê? Faço o homem. Mas não, ele falou, façamos. Isso quer dizer que estavam os três lá, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenderam? Então, o Espírito Santo é o agente divino para a nossa salvação hoje. Ele que te conduz, ele que te ensina, ele que te mostra o caminho certo. É ele que, quando você diz assim, ouvi uma voz dizendo, não pegue esse ônibus, pegue aquele outro. É o Espírito Santo, não é uma voz qualquer. Faça isso, não faça aquilo. Então, tudo isso é o Espírito Santo, te tirando de alguma situação, te livrando do mal, te libertando de alguma situação. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade, está lá em Mateus 28, 19. Ele nos convence do pecado e nos guia na verdade. Ele nos livra de todos os males. Devemos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo torna frutífera a nossa vida. Como eu falei, está lá em Gálatas 5, 22. Quem é cheio do Espírito Santo também é um fiel missionário, porque as pessoas querem falar sobre ele. E o Espírito Santo, ele não é, como eu falei antes, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele fala, ele chora, ele geme, ele sonda, ele nos aconselha, ele está presente na nossa vida, ele está aqui agora. Ele está com você também, tenha certeza disso. Ele se faz presente, basta você chamar e tenha certeza, sabe? Quando você precisar, chame pelo Espírito Santo e ele vai se fazer presente em sua vida, como ele faz presente na minha. Sempre que eu preciso, ele está comigo. E mesmo quando eu não peço, eu sei que ele está aqui. Vamos recapitular. Jesus, ele prometeu que nos daria outro consolador, lembra? Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram seus pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Eu já vi casos de quando a gente pede pelo Espírito Santo para estar presente na vida das pessoas e a gente clama por isso. Pessoas que bebiam, pararam de beber. Pessoas que usavam drogas, pararam de usar drogas. Pessoas que tinham uma vida desregrada, uma vida de promiscuidade, na prostituição, na pornografia. Essas pessoas deixaram, porque o Espírito Santo transformou. Quando eles deixaram que o Espírito Santo entrasse em suas vidas, eles tiveram as vidas transformadas. E é isso que eu e você precisamos. Precisamos clamar, chamar pelo Espírito Santo e crer que ele se faz presente e que ele vai mudar a nossa vida. Ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Se você crê, diga amém. Um beijo grande da Ju e até a próxima.